Bom dia ou boa tarde aos meninos da nona classe. Vamos retomar as nossas aulas depois da interrupção de 2 semanas e recomeçamos revendo a unidade que já vos enviamos sobre texto poético. E recordar-vos que o texto poético é um dos textos literários à semelhança do narrativo, dramático, do descritivo. E o texto poético, neste caso, pertence ao gênero lírico. O gênero lírico é aquele gênero literário que assenta muito na expressão de sentimentos do autor. Portanto, o texto poético é um texto de manifestação de sentimentos. E já sabem que os sentimentos podem ser variados. Sentimentos de amor, alguém vai fazer um poema para manifestar amor por alguém, amor pela mãe, amor por alguém, outra pessoa. Pode ser até sentimento de ódio, é possível fazer versos para manifestar sentimento de ódio, sentimento de alegria, sentimento de raiva e qualquer tipo de sentimento. Portanto, o gênero lírico é essencialmente para a manifestação de sentimentos. Vejamos as características principais do texto poético. A primeira característica é que as palavras são usadas de uma forma mais liberal, isto é, de uma forma mais aberta. Algumas palavras aparecem conotadas. O que significa a conotação das palavras? Usar a elas num sentido não igual ao seu habitual. É costume ouvirmos falar de um mar de rosas. Todos sabemos que as rosas são flores, são, portanto, matéria sólida. Não tem nada a ver com o mar, porque o mar, por aquilo que sabemos, é uma concentração de grandes quantidades de água salgada. Mas aqui o poeta vai dizer, ou vai usar a expressão mar de rosas para chamar a dimensão do mar e ajudar-lhe a exprimir a dimensão com que vê, portanto, estas rosas, que normalmente também as rosas aqui não são flores como tal, mas são coisas bonitas que façam parte da vida das pessoas. Então, quando o poeta se refere a um mar de rosas, está a usar tanto a palavra mar como a palavra rosa no sentido conotado. Aqui também é costume dos poetas fazer uma arrumação das palavras usando um estilo próprio. Isto é, a frase aparece não na sequência normal que era suposto esperarmos todos, mas ele poderá fazer uma arrumação criteriosa dessas palavras, de modo que para ele produzam um efeito estético melhor para aquilo que é a mensagem que ele quer nos passar. Também tem predomínio da função emotiva ou expressiva. Já dizia no início que o texto poético é um texto de manifestação de sentimento. Então, é lógico que as funções de linguagem mais predominantes sejam essas, função emotiva ou expressiva. E aqui vos recomendo voltar a ver as funções de linguagem, que é para poder diferenciar a função emotiva ou expressiva das outras funções. Recordar-vos que existe a função apelativa, a função metalinguística, a função informativa, mas precisamos de voltar a ler, que é para ver qual é a essência de cada uma dessas funções. Então, encontrar a diferença com a função emotiva ou expressiva. Também registra-se com muita frequência, aliás, é a característica fundamental, a ausência das marcas de tempo, espaço, personagem e ação. Aquilo que nós temos na narrativa, que nós já vimos, na poesia não aparece. Portanto, no texto poético não existem essas marcas.
usa muito de recursos expressivos, recursos para tornar a mensagem mais expressiva. E quais são esses recursos? Pode ser figuras de estilo, pode ser rima, interjeições e exclamações. A propósito das figuras de estilo, dizíamos antes que o poeta tem hábito de fazer uma arrumação criteriosa de palavras. Isto é, pode arrumar as palavras de modo que expressem melhor a mensagem que ele pretende transmitir. A partir da arrumação das palavras, pode-se obter um tipo de figura. A arrumação feita, ou a figura de estilo feita através da arrumação das palavras, chama-se figura de construção. Portanto, a forma como construímos a mensagem já constitui uma figura de estilo. E quando falamos de conotação, isto é, o sentido das palavras, estamos a falar de figura de palavras. Portanto, as figuras de estilo podem ser de construção ou de palavras. Vamos ver, então, as características de estrutura. Regra geral, o poema apresenta-se na forma de estrofes e versos. Mas estamos aqui a dizer regra geral. É o habitual. Isso quer dizer que há casos em que aparece na forma de prosa. Portanto, não podemos identificar o texto como poético apenas pela sua mancha gráfica, pela sua configuração visível. É preciso analisar o conteúdo do texto para identificar a presença ou não dos elementos que são característicos da poesia. Posto isto, interessa ver um pouco mais de detalhes sobre a rima. A rima como um dos recursos expressivos que os poetas costumam usar. Recordamos que é a correspondência sonora que se verifica nas terminações de dois ou mais versos, a partir da sílaba tônica das últimas palavras. Portanto, esta nota, a partir da sílaba tônica, é preciso realçar e precisam de compreender e fixar bem. Toda a correspondência sonora que se verifique antes ou depois da sílaba tônica não configura rima. Explicando por outras palavras, se a igualdade de sons entre as terminações das palavras não é a partir da sílaba tônica, não constitui rima. Portanto, a rima é a partir da sílaba tônica. No texto que vos enviei, estão aí esses versos improvisados, onde alguém escreve: do teu mundo estranho, sem prévio aviso, vieste coronavírus, eu já não me lembro bem, mas tem aí a palavra aviso, improviso. Nessas duas palavras, aviso, a sílaba tônica começa de vi-zu. Improviso também de vi-zu. Há rima aí. Para o estremecer da nossa sociedade, a sua letalidade sem piedade. Portanto, a palavra piedade e sociedade, dade, portanto, essa é a correspondência sonora a partir da sílaba tônica. No livro que nós temos, a definição não chama a atenção para essa correspondência sonora a partir da sílaba tônica, só diz que é correspondência sonora. Então isso pode conduzir alguns de nós a erro. Eu preferi chamar a atenção em relação a isso. E a rima pode ser disposta nos versos de várias maneiras. E por causa disso, pode haver uma classificação dos versos quando há essa disposição da rima. Quando falamos de versos emparelhados, são aqueles versos em que tanto dois versos seguidos têm rima entre si.
são aqueles que se separam por um verso que não rima ou que são de rima diferente. Portanto, há um verso que termina por uma palavra, há outro verso, há um terceiro verso que termina por uma palavra. Portanto, quando os versos rimam, um intercalado por um que não tem rima, portanto, dois intercalados por um que não tem rima, esta é a rima cruzada. Depois temos os versos interpolados. Os versos interpolados são aqueles que registram rima entre si, separados de dois versos que não rimam. Portanto, rima que se verifica entre dois versos separados por dois que não têm rima ou que são de rima diferente. Portanto, rima interpolada é este caso aqui, em que há dois versos no meio que não rimam. Versos encadeados. É uma situação em que uma palavra no final de um verso rima com outra palavra no meio do verso seguinte. São casos raros, mas existem. Portanto, essa palavra no fim de um verso rima com outra palavra aqui. E por fim temos versos soltos ou brancos. Lembram-se que Carane da Silva, na conversa com aquele menino, temos isso no livro da 8ª classe, dizia que, olha, para fazer poesia não é preciso rima. Pode fazer poesia sem rima. Portanto, quando os versos não têm rima, são versos soltos ou brancos. Dando continuidade à nossa aula, temos o complemento do funcionamento da língua, onde vamos falar dos advérbios e locuções adverbiais de afirmação, intensidade e exclusão. Mas, como é costume, vamos partir da recordação no geral do que são os advérbios. Os advérbios são palavras invariáveis que ficam antes dos adjetivos, dos verbos ou até de outros advérbios para lhes modificar o sentido. Portanto, os advérbios são colocados antes dos adjetivos, podem ser antes dos verbos ou de outros advérbios, sempre com a intenção de lhes modificar o sentido. Mas precisamos de prestar atenção ao alcance, ao significado deste modificar o sentido. Vamos ver então alguns exemplos. No exemplo da linha A, não fiz o TPC. Neste caso, o advérbio de negação, não, está junto do verbo fazer. Aqui podemos entender que se eu não fiz o TPC, as consequências que vão decorrer disso é que eu vou me sentir envergonhado, vou me sentir acanhado, não vou estar de bem com o professor não vai gostar da minha presença sem o TPC feito. Se eu tiver feito o TPC, naturalmente estarei de bem, vou responder a todas as perguntas como os outros vão responder. Então já se vê que a introdução do advérbio não antes do verbo fazer modifica o sentido. Na linha B, ele é muito indisciplinado. Bom, uma afirmação normal é dizer ele é indisciplinado. Quando ouvimos esta mensagem, ele é indisciplinado, contamos com um menino que distrai-se de vez em quando, tanto perde alguma parte da matéria porque está a brincar, mas apanha outra. Mas quando se diz muito indisciplinado, a colocação desse advérbio muito antes do adjetivo indisciplinado já modifica
o sentido da palavra indisciplinado. Quando já não é só indisciplinado, mas muito indisciplinado, começamos a admitir que ele nem sequer apanha a matéria. O que se pode esperar é que ele vai reprovar. Então, o advérbio muito, a colocar-se antes do adjetivo indisciplinado, nos chama a atenção para o grau de indisciplina que o menino pode estar a cometer. A machamba é pouco fértil. Na linha C, o advérbio pouco está antes do adjetivo fértil. E reparem aqui também que já nos chama a atenção para aquilo que devemos esperar dessa machamba. Quer dizer que se nós confiarmos apenas nessa machamba, podemos em algum momento passar fome, porque ela produz, mas como é pouco fértil, naturalmente vai produzir pouco. Então, pouco altera o sentido, quer dizer, dá mais uma força diferente ao adjetivo fértil. Na linha D temos dois casos. Ontem, o advérbio de tempo ontem está junto do verbo aquecer. E o advérbio de intensidade, o advérbio de tempo muito, está junto do advérbio de tempo cedo. Portanto, no primeiro caso, o advérbio não está antes do verbo. No segundo caso, o advérbio pouco, ou melhor, muito, está junto do adjetivo. No terceiro caso, o advérbio pouco está junto de um adjetivo. No quarto caso, o advérbio ontem está junto do verbo e muito está junto de outro advérbio. Portanto, quando se dizia palavras que ficam antes dos adjetivos, é o caso dos verbos, é o caso ou de outros advérbios. Este é o caso. Mas a minha preocupação é que entendam perfeitamente esta coisa de mudar o sentido. Estar junto do adjetivo para mudar o sentido. Reparemos estes outros 4 exemplos. No exemplo 1, fiz uma sandes para levar à escola. Aqui está claro que eu estarei à vontade na escola, porque quando chegar a hora do intervalo, é de poder comer a minha sandes, vou lanchar. Mas logo na frase 2, está junto ao mesmo verbo fazer, o advérbio não. Não fiz sandes para levar à escola. Então, o resultado que isso há de trazer é que eu posso não estar de bem. Nas primeiras aulas é de estar bem, mas nas últimas já estarei com pouco rendimento porque não terei comido. Então, já se vê o impacto do advérbio não junto do verbo fazer. Podemos ver o mesmo que se passa no 4 e 5. Quando se diz o Antônio é um bandido perigoso. É um bandido perigoso. Nós estamos a imaginar um Antônio que é bandido, que é perigoso, e até podemos querer ver esse Antônio para conhecer. Como é que ele tem um físico muito desenvolvido, quer dizer, o que determina que ele seja perigoso? Teremos essa curiosidade. Mas quando a afirmação aparece nestes termos, o Antônio é um bandido muito perigoso, o nosso sentimento já começa a ser outro. Podemos até perder a vontade de conhecer a ele, porque se ele é muito perigoso, quer dizer que pode fazer mal a alguém por muita ou por pouca coisa. Então, aqui, a força do advérbio muito antes de perigoso, mostrando que este adjetivo ganha outro tipo de intensidade, exatamente por causa da presença do advérbio. Tanto quando se diz palavras que se juntam, adjetivos, verbos ou outros advérbios para modificar o sentido, é neste sentido de aumentar a intensidade ou modificar a tendência das coisas, como por exemplo, fiz
Santos vou comer, não fiz, não vou comer. A nota que eu gostaria de acrescentar é que o nosso tema é advérbios e locuções adverbiais. Quer dizer, além dos advérbios, podemos usar locuções adverbiais. E para isso, veja os exemplos A e B. Na verdade, gostei de ti. Esta é uma locução adverbial. Sem dúvidas, é um bom carro. Este é mais um caso de locução adverbial. E outros que vão encontrando no processo de relação com os nossos livros, com a nossa matéria. Gostaria de terminar explicando as funções deste grupo de advérbios. Por outras palavras, qual é o papel dos advérbios e locuções adverbiais de afirmação, intensidade e exclusão? Os advérbios de afirmação servem para afirmar, para concordar ou realçar. Sim, ele é meu amigo. O advérbio sim serve para afirmar. Ele é mesmo meu amigo. É para realçar. Advérbios de intensidade exprimem a intensidade ou quantidade. Como, por exemplo, quando afirmo ontem esteve muito frio. Ontem esteve muito frio, ou fez muito frio. A palavra muito, portanto, traduz a intensidade com que o frio se fez sentir. Muito frio, muito calor, muito quente e por aí adiante. Advérbios de exclusão. Estes são usados para indicar o que não entra no determinado conjunto. Também para excluir, tirar de fora. Todos são meus alunos, menos o João. Então, estou a falar de um conjunto dos meus alunos, mas desse conjunto estou a excluir. Todas são capitais de província, menos Chope. Estou a falar de cidades. Estou a falar de Pemba, Lixinga, Nampula, Quilimane, Chimoio, Beira, Inhambane, Xai-Xai e Maputo. Mas neste conjunto está lá Chope, então vou excluir. Chope não faz parte das capitais provinciais. E é isto que podíamos oferecer-vos sobre os advérbios e locuções adverbiais de afirmação, intensidade e exclusão. Recomendo que leiam a ficha que foi enviada e depois realizem o exercício de aplicação que vem antes dele. É recomendável que se interessem pelas lições que mandamos, acrescentam alguma coisa, mesmo que não substituam toda a vivência que havíamos de ter se estivéssemos frente a frente. Portanto, enquanto o problema persistir, precisamos de saber aproveitar estas aulas feitas à distância. E continuem a cuidar-se, os números de contaminações estão a subir. Já se aperceberam que a cidade de Maputo está, neste momento, à frente de todas as províncias. Portanto, cuidem-se e continuação de bom trabalho.